Oi, gente, boa tarde. Eu vou passar agora aqui para vocês a receita da torta de limão. Eu vou falar agora os ingredientes, tá bom? E depois nós vamos voltar por etapas. Que tem a massa, né, tipo uma massa podre. Aí ela vai descansar uns 15 minutos, depois vai pro forno, nós vamos fazer o creme de limão e o merengue, tá? Então vamos lá. Ó, ingredientes: 2 latas de leite condensado, 6 ovos, manteiga, 200 gramas sem sal, farinha de trigo, limões, em média de 4 a 5 limões, tá bom? E é assim, falando, tem que ser manteiga, não margarina, porque uma vez eu tentei, fui testar, margarina não funciona, manteiga, tá bom? Então, a gente vai pra massa. A massa podre é 3 xícaras de farinha de trigo, as 200 gramas de manteiga e 3 gemas. Reserve as claras, que nós vamos precisar para fazer o merengue, tá? Então, daqui a pouquinho, tô voltando. Ó, voltando, tá? Eu já coloquei 3 gemas. A manteiga, eu tiro da geladeira antes, eu deixo em temperatura ambiente. Fica bem melhor para manusear, tá bom? Eu coloquei 2 xícaras de farinha de trigo, depois eu vou para a terceira. Eu vou começar a misturar com a colher, misturar bem. Aí, depois eu vou acrescentando aos poucos a terceira xícara. Aí, eu vou estar amassando com a mão. Se precisar colocar mais um pouquinho de farinha de trigo, vai ser colocado. Porque a massa tem que ficar aquela tipo massa podre e totalmente solta das mãos, tá bom? Olha como a massa ficou com as 2 xícaras de farinha de trigo. Tá vendo? Então, agora nós vamos para a terceira xícara e nós vamos estar mexendo com a mão. Como eu disse, vamos colocando aos poucos, tá bom? Eu coloquei a terceira xícara de farinha de trigo, tá? Da farinha de trigo. Ó, eu mexi com a colher, fui colocando aos poucos. Agora vai ser com a mão. Você pode tá vendo, ó, ela não gruda na minha mão. Muito pouco. Aqui no caso, se quiser, pode até pôr mais um pouquinho. Só um pouquinho. Se você colocar mais do ponto, ela vai começar a desfarelar. Porque depois você vai levar na geladeira por 10 minutos. 10 minutinhos e depois nós vamos abrir ela numa forma refratária, que ela vai no forno assar. Enquanto nós deixamos 10 minutinhos, de 10 a 15 minutos na geladeira, descansando, nós vamos fazer o creme, tá? O primeiro creme, leite condensado, é leite condensado com suco de limão e 3 gemas, tá? Então, aqui já foram 3 gemas e 3 gemas que nós vamos colocar no creme. Reserve as claras pra gente estar fazendo o merengue. Então, até daqui a pouquinho. Gente, a massa pronta como ficou, tá? Com os 3 xícaras de farinha de trigo. Ela vai agora pra geladeira e nós vamos para o creme. Leite condensado, volto a repetir. Suco de limão e 3 gemas, tá? Reserve as claras. Toma todo cuidado para que não tenha nada de gema aqui, para não perder o ponto do merengue, ok? Já tô voltando. As gemas e o leite condensado, tá? Nós vamos começar a bater. Aí, quando nós começarmos a bater, a gente vai notar que o leite condensado vai encorpar. Depois que você misturou bem as gemas, bem misturado, totalmente dissolvido, você vai com o suco de limão. Eu espremi aqui 4 limões, tá? E eu peneirei. Eu achei conveniente peneirar. E as claras tá aqui, ó. Deixa ela em temperatura ambiente, que ela fica bem melhor para ela ser batida em neve, tá bom? Eu vou estar acrescentando daqui a pouquinho o limão. As gemas totalmente já dissolvidas, tá? Bem mexidinhas. É importante que vocês paguem, nem que for um pouquinho mais caro. Às vezes é questão de 50 centavos, R$1, mas compra um leite condensado de melhor qualidade. Eu acho que isso interfere no sabor, na finalização da sobremesa, tá bom? Agora nós vamos estar colocando o suco de limão.
Nós vamos mexendo e ele vai encorpar mais ainda. Depois dele bem encorpado, você pode deixar ele um pouquinho na geladeira, né? Até você... Daqui a pouquinho nós vamos abrir a massa, tá bom? Olha como encorpou. Com o suco do limão e as gemas. Eu já experimentei torta de limão, eu já vi outras pessoas fazendo receitas diferentes. E eu acho que realmente fica diferente por causa da gema. A consistência que vai ficar o creme, ok? É importante salientar que se vocês quiserem peneirar a gema, não tem problema nenhum. Dá uma peneiradinha para sair aquela peliculazinha. E eu esqueci de estar falando que no merengue vai em média de 2 a 3 xícaras de açúcar. Você também pode peneirar o açúcar ou usar açúcar de confeiteiro, o glaçuca, tá? Mas não tem problema se não peneirar também. Eu gosto de peneirar para dar uma boa finalização, tá? Agora eu vou colocar na geladeira para descansar. Voltando com a massa que descansou, em média de 10 a 15 minutos na geladeira, ligue o forno em fogo alto, tá? Deixe lá aquecendo enquanto você vai abrindo a massa, tá? Porque você vai levar a massa no forno por uns 15 minutos, para ela dar uma tostadinha. Porque depois, colocado o recheio de limão com leite condensado e o merengue, ela volta de novo para dourar o merengue, tá? Eu vou abrindo a massa aqui. E o forno tá lá ligado. Olha como ela ficou bonitinha. Ó, vocês não esquecem, tá? De tá levando a massa com a mão e fazendo as bordas, ó. Olha que bonitinho, tá bom? Então agora eu vou dar uma baixada no forno, tipo, deixar de médio para baixo e colocar no forno. E daqui 5 minutos eu vou dar uma olhada, ver como é que tá o forno. Vai em média de uns 15 minutos assando. Como a massa rendeu, deu para me distribuir bem, sobrou um pouquinho, eu aproveitei esse refratário aqui pequenininho, mais ou menos um palmo, e vou aproveitar e fazer uma tortinha pequena, tá? Dá para você dar para um presente para alguém, para um vizinho, para quem você achar melhor, ou para vocês mesmo em casa. Eu vou peneirar agora o açúcar, tá? 2 xícaras de açúcar. Depois eu vou estar vendo no merengue se realmente eu vou estar precisando da 3ª xícara de açúcar. Então, no momento, eu vou peneirar 2 xícaras. Ó, rapidinho. Aqui já foi 2 xícaras de açúcar. Tá bom? Tá aqui, ó. Isso é para o preparo do merengue. Nós vamos também precisar de raspa de casca de limão. Nós vamos raspar agora o limão, tá? Esse é o melhor raladorzinho que eu tenho. E por enquanto eu vou ralar um limão, porque isso é a gosto. Não sei se vou precisar do segundo limão. Ó, aqui tá as raspas de limão, tá bom? Eu já dei uma olhadinha na massa, no forno e dei uma baixadinha. Daqui a pouquinho eu vou estar olhando de novo. E agora eu vou bater a clara em neve, fazer o merengue. Tá? Nós vamos bater a clara em neve, em ponto de neve, deixar ela bem firme, acrescentar o açúcar e depois a raspa de limão. Nós vamos precisar um pouquinho de raspa de limão também para finalizar a torta. Agora nós vamos bater, tá? Já comecei a bater a clara em neve. A clara em neve, tá? A clara em neve, como sabemos onde chegar o ponto? Ó, ela não cai da colher. Tá no ponto. Nós vamos agora acrescentar uma xícara de açúcar, depois mais uma. E vamos ver se chegou no ponto ideal. Eu coloquei uma xícara, tá? E agora nós vamos para a segunda. Segunda e vamos bater bem. Se tiver necessidade, vai para a 3ª xícara. O importante é não ficar um glacê pesado, né? Que é o merengue.
tá bom? Vamos bater, já já eu volto. Ó como é que ele ficou. Tá vendo? Aí nós vamos colocar as raspas de limão. Coloquei as raspas de limão e nós vamos dar mais uma batidinha. E daqui a pouquinho a massa tá lá no forno, daqui a pouquinho ela tá pronta e nós vamos tá voltando aqui. Gente, tirei a massa, tá? Do forno, assadinha no ponto, ó, um pouquinho douradinha, tá bom? Tá no ponto. Olha o creme que eu coloquei na geladeira, ele tá bem consistente. Nós vamos colocar aqui agora. Colocado, né, o creme de leite condensado com limão e a gema, lembra? Colocado, e agora nós vamos colocar o merengue. A irmãzinha dela aqui, ficou bonitinha, tá? Ó, pronto, coloquei todo o merengue. Agora é só salpicar raspas de limão. E vai pro forno para dourar o merengue. Dourou, desligou o forno. Toma cuidado, se o forno estiver muito quente, não deixa a torta esfriando no forno, retire. A irmãzinha, bonitinha. Ó, voltamos com o limão raladinho, tá? A casca de limão, agora levar no forno para dourar o merengue e pronto. Depois deixa esfriar, cubra com papel alumínio e leve na geladeira. É muito bom deixar de um dia pro outro. Ela vai ficar melhor, saborosa amanhã. Bem geladinha. Quando ela tiver douradinha, eu estarei voltando. Gente, voltando com a torta pronta, a torta de limão, tá? O merengue tá bem dourado, não sei se pelo vídeo dá pra ver. Tá maravilhosa, maravilhosa. Eu fiquei de olho no forno o tempo todo, né? Você sempre tem que olhar pra chegar no ponto certo. Maravilhosa, ela é muito gostosa, eu já fiz várias vezes e aonde eu faço eu levo, todo mundo pede para fazer de novo. Então eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e dar um like e uma boa tarde para vocês. Até a próxima receita, loguinho, em breve. Beijos.